pode começar aí, Thiago. Pode mandar ver, se estiver pronto. Então, agora eu vou apresentar sobre classificação, dando continuidade. Lembrando que na apresentação anterior foi tratado sobre regressão linear. Então, o objetivo de avaliar a classificação, nesse caso, é introduzir os principais conceitos das técnicas de classificação e apresentar os principais classificadores usados no aprendizado de máquina. Então, a classificação é uma técnica de aproximação do aprendizado supervisionado e é uma ferramenta para predição de respostas qualitativas, referidas também como variáveis categóricas, sendo que alguns dos classificadores mais utilizados são a regressão logística, análise discriminante linear, análise discriminante quadrática, naive Bayes e cavezinhos mais próximos. Então, um panorama para introduzir a ideia da classificação. Suponhamos que uma pessoa chega num pronto-socorro com um conjunto de sintomas que podem ser atribuídos a 3 diagnósticos. Então, a ideia é diagnosticar a condição desse indivíduo a partir desses 3 diagnósticos. Uma segunda situação é um serviço bancário online deve ser capaz de determinar se uma transação realizada no site é fraudulenta ou não, com base em informações do endereço de IP do usuário, o histórico de transações anteriores e assim por diante. Ou uma terceira situação, com base nos dados de sequenciamento do DNA de vários pacientes com e sem uma determinada doença, um biólogo molecular ele pretende descobrir quais mutações do DNA são causadoras de doenças e quais não são. Então, assim como na regressão linear, por se tratar de um aprendizado supervisionado, a classificação ela parte para um conjunto de dados de treinamento usados para construir o classificador. Então, esse conjunto de dados aqui é representado por por parênteses, que representam pares de N observações, onde cada par consiste de uma medição do preditor X e uma medição da resposta Y. Ou, nesse caso, um classificador Y. Então, para um exemplo mais prático, esse exemplo ele fornece dados de inadimplência de um grupo de 10 mil pessoas. Então, aqui, a inadimplência é tratada como variável categórica, né? Se o indivíduo é inadimplente ou não, e está em função do balanço do cartão de crédito do indivíduo e da sua renda. Então, se a gente observar na figura da esquerda, a gente consegue notar que o balanço do cartão de crédito, aqui dado para as duas classes, né? A classe azul se refere aos não inadimplentes e a classe laranja aos inadimplentes. Então, a gente consegue notar que o balanço do cartão ele está diretamente relacionado com a situação de inadimplência, né? Já em relação à renda, não tem muita associação em relação a essas duas categorias. Então, para facilitar essa visualização, parte-se para um gráfico box plot, onde é possível separar a relação da inadimplência com cada variável, né? Então, relacionando com o balanço do cartão de crédito, a gente consegue notar mais visivelmente que os indivíduos mais inadimplentes os indivíduos inadimplentes possuem um maior balanço no saldo do cartão de crédito. Já em relação à renda, essa diferença não é acentuada, né? De modo que é mais difícil associar a inadimplência do indivíduo com a sua renda. Então, nesse caso, está classificando como inadimplente ou não. Então, essa é uma classificação binária,
onde a inadimplência y está em função dos preditores balanço, aqui denominado x1, e renda x2. Então, os resultados mostram uma forte relação entre o preditor balanço e a inadimplência. Então, por que não a regressão linear em detrimento de algum outro método de classificação? Então, suponhamos que a gente quer diagnosticar o paciente baseado nos seus sintomas, então a gente quer diagnosticar a partir de 3 variáveis categóricas, denotando como o diagnóstico de AVC, 2 para overdose de drogas e 3 para uma crise epiléptica. Então, nesse caso fosse feita uma regressão linear, cada uma dessas respostas categóricas, ela produziria modelos lineares, fundamentalmente diferentes entre si, que levariam, consequentemente, a diferentes conjuntos de predições a partir das observações de teste. Então, o método de regressão linear, ele não pode ajustar uma resposta qualitativa com mais de 2 classes. Também, um método de regressão linear, ele não fornecerá estimativas significativas da probabilidade de observação da resposta y dado um preditor x, mesmo com apenas 2 classes. Então, trazendo para um gráfico a representação da regressão linear, esse gráfico atribuindo uma probabilidade de inadimplência, a regressão linear, aqui representada em azul, ela apresentaria valores de probabilidades negativos, né, o que não representa, o que não consegue representar uma situação real. Então, na direita, já apresenta a probabilidade de inadimplência prevista usando a regressão logística. Então, nesse caso, todas as probabilidades estão dentro de um intervalo entre 0 e 1. Né? Também a regressão logística, já apresentando a ideia, ela sempre vai ter esse formato em S, na distribuição de probabilidade. Então, introduzindo agora o primeiro classificador, o primeiro classificador é a regressão logística. Então, a regressão logística, ela fornece a probabilidade de y pertencer a uma determinada categoria. Então, por exemplo, para os dados de inadimplência, a gente vai estimar a probabilidade do indivíduo ser inadimplente, dada as informações do seu balanço bancário. Então, os valores da probabilidade de inadimplência, dado o seu balanço, também pode ser resumido de forma abreviada aqui como P do balanço, e ele sempre se situa no intervalo de probabilidade entre 0 e 1. Então, como estabelecer uma relação entre P de x, que é igual a uma distribuição de probabilidade para uma variável categórica y denotada como 1, dado um preditor x, ou seja, aqui uma resposta binária 0 e 1. Então, um modelo, para isso, parte-se para um modelo que vai fornecer respostas nesse intervalo entre 0 e 1 para qualquer valor de x, e esse modelo pode ser construído por meio da função logística. Então, a função logística vai fornecer essa probabilidade P de x, né, ou a probabilidade da resposta y dado um valor de x, construído por uma função exponencial. Então, para ajustar o modelo da equação 1, é utilizado o método da máxima verossimilhança. Então, a função logística, conforme eu falei no gráfico anterior, ela sempre fornece respostas no formato de uma curva S. Então, manipulando um pouco essa função logística, se chega nessa quantidade P de x dividido por 1 menos P de x, chamada de odds.
Então, essa quantidade, ela assume valores entre 0 e infinito, e, por exemplo, para os dados de inadimplência, os valores de odds próximos de 0, eles indicam uma probabilidade muito baixa do indivíduo ser inadimplente, como já o contrário, né? Se essa quantidade de odds for muito alta, indica uma alta probabilidade de inadimplência. Então, novamente, manipulando essa função, aplicando a função logarítmica, o número de Euler aqui, ele sai, e a função, nesse caso, o termo log odds, ou logit, ele se torna linear em x, né, dado por beta 0 mais beta 1 de x. Note nesse caso aqui que a gente está estimando apenas o logarítmico, a quantidade para apenas um preditor x. Né? Então, nesse caso, a estimação dos coeficientes de regressão se torna, nesse caso, a obtenção da quantidade de log odds se torna a estimação dos coeficientes de regressão, nesse caso beta 0 e beta 1. Então, como estimar esses coeficientes de regressão que vai fornecer essa quantidade, essa função log odds? A estimação desses coeficientes, no caso beta 0 e beta 1, ela é dada pela maximização da verossimilhança. Então, outro indicador é o coeficiente Z estatístico, que está associado ao valor de beta 1, e esse Z estatístico ele é dado pela aproximação de beta 1 dividido pelo erro padrão de beta 1, de modo que um valor alto indica uma evidência de que beta 1 tem influência na resposta. Assim como o contrário, um valor baixo de beta 1 indica que esse coeficiente não influencia na resposta. Então, partindo para os dados de inadimplência, para facilitar o entendimento, nesse caso, a variável preditora é apenas o balanço, então, o valor Z estatístico para esse caso é de 24,9 e o valor P de probabilidade é próximo de 0, né? Então, isso indica que o balanço do cartão de crédito está diretamente relacionado com a inadimplência do indivíduo. Né? Então, esse coeficiente aqui ele é dado por 0,0055. E tendo esses coeficientes estimados, é possível, então, aplicar a probabilidade de inadimplência para qualquer balanço do cartão de crédito. Então, por exemplo, qual é a probabilidade do indivíduo que tem um balanço de R$1.000 e para um indivíduo que tem um balanço de R$2.000? No caso de um balanço de R$1.000, aplicados os coeficientes intercepto e o coeficiente beta 1, a probabilidade de inadimplência para esse indivíduo que tem um balanço de R$1.000 é de 0,005, né? Ou seja, menos de 1%. Já para um indivíduo que tem um balanço no cartão de crédito de $2.000, eu falei reais, mas é dólares, a probabilidade desse indivíduo ser inadimplente é de 58%, né? Então, muito maior. Então, também é possível, através do modelo logístico, estabelecer predições para preditores qualitativos. Então, voltando novamente aqui para o exemplo dos dados de inadimplência, a ideia é prever a inadimplência considerando o preditor qualitativo estudante. Ou seja, nesse caso, se estabelece uma variável fictícia, denominada dummy, que vai atribuir valor 1 para estudantes e valor 0 para não estudantes, ou seja, são variáveis qualitativas. Então, nesse caso, apenas considerando um preditor
no caso o estudante. Esse coeficiente é estimado em 0,04 e um valor P estatístico de 4 vezes 10 a menos 4, né? Então, isso indica que um estudante, ele está diretamente relacionado com a inadimplência. Então, é possível também estimar o valor de probabilidade, dado que estimar o valor de probabilidade de inadimplência, dado que o indivíduo é estudante. Então, nesse caso, a probabilidade é de 4%, e se comparado com a probabilidade do indivíduo não ser inadimplente, dado que ele é estudante, essa probabilidade aqui é o contrário. Aqui é a probabilidade do indivíduo ser inadimplente, dado que ele não é estudante. Então, essa probabilidade é de aproximadamente 3%, menor do que a probabilidade para um indivíduo estudante. Então, resumindo aqui, um coeficiente positivo, no caso determinado aqui, mostrado aqui nessa tabela, de 0,4, associado ao valor de P, indica que um estudante apresenta maior probabilidade de inadimplência do que um não estudante. Até agora a gente estava abordando a regressão logística considerando apenas um preditor, mas é possível também estimar, por meio da regressão logística, a predição de respostas binárias para vários preditores. Então, nesse caso, é aumentado o número de termos ou de coeficientes associados a cada um dos preditores. E nesse caso, fazendo uma manipulação inversa aqui, essa equação ela pode ser reescrita dessa forma, né, novamente aqui associada ao número de Euler. Então, novamente, a predição é dada pela estimação dos coeficientes beta 0, beta 1 até beta p, pela máxima verossimilhança. Então, novamente, para os dados de inadimplência, onde anteriormente a gente só tinha variável balanço na estimação, agora pode-se incluir a variável ou preditor renda e a condição de estudante. Então, nesse caso, o balanço e a renda é positivo, o valor Z estatístico do balanço é alto e o valor P é baixo, indicando que o balanço tem uma influência na inadimplência. Já em relação à renda, o coeficiente é bastante baixo, o Z estatístico é próximo de zero e o valor P de probabilidade é alto, indicando que a renda não está associada ou está pouco associada, ou melhor, tem uma probabilidade baixa de estar associada à inadimplência do indivíduo. Já na condição de estudante, a variável preditora estudante, ela tem um coeficiente negativo, o que indica que um estudante, para um valor fixo de balanço e de renda, apresenta uma menor probabilidade de inadimplência do que um não estudante. Então, isso é possível ser visualizado no gráfico, dado no gráfico da esquerda, a taxa de inadimplência em função do balanço do cartão para indivíduos que não são estudantes, em azul, e em laranja são estudantes. Então, para o mesmo valor de balanço, a taxa de inadimplência para um não estudante é maior do que para um estudante. No entanto, se a gente observar o gráfico box plot,
do balanço do cartão em função da condição de estudante, a gente nota que os estudantes eles têm um maior balanço do cartão. Então, devido a eles terem, no geral, um maior balanço do cartão, eles se tornam mais inadimplentes. Então, aí tem uma variável de confusão nos dados de inadimplência, né? E essa variável de confusão, ela pode ser visualizada por essas linhas tracejadas em laranja, no caso dos estudantes, e em azul dos não estudantes. Então, como o valor do balanço do cartão de crédito para os estudantes é mais alto, esses, de modo geral, na média, tendem a ser mais inadimplentes do que os não estudantes. Então, substituindo os coeficientes de regressão, nesse caso, 3 coeficientes estimados para cada um dos preditores, além do intercepto, como, por exemplo, para um balanço de cartão de crédito de $1.500 e uma renda de $40.000, a probabilidade de inadimplência para um estudante ela é de 5,8%, enquanto que para um não renda, um não estudante tem maior probabilidade de ser inadimplente. Agora a gente tratou do modelo logístico para respostas binárias. No entanto, é possível também trabalhar com o modelo logístico para mais de duas classes. Então, nesse caso, parte-se para a regressão logística multinomial. Então, como por exemplo, a gente quer diagnosticar se o indivíduo apresenta um AVC, uma overdose de drogas ou uma crise epilética, se ele apresentou uma crise epiléptica em função dos seus sintomas. Então, para isso, é selecionado uma classe como base e sem a perda de generalidade, seleciona-se a késima classe para essa função. Então, é feita a seguinte distribuição de probabilidade, agrupando conjunto de classes, o somatório de todas as classes no denominador, e assim pode ser agrupado na função log. Novamente, com a função log, essa função se torna linear, dada pela estimação dos coeficientes beta-K0, beta-K1 até beta-Kp. Então, a função log odds, entre qualquer par de classes, ela é linear. As estimativas dos coeficientes serão diferentes entre dois modelos ajustados a diferentes classes utilizadas como base. No entanto, as predições dadas pela função log odds entre qualquer par de classes serão sempre as mesmas. Então, até agora a gente foi abordado o modelo de regressão logística. Então, podemos partir para outros modelos, denominados modelos generativos para classificação. Mas por que não usar a regressão logística? Quando há uma separação substancial entre duas classes de variáveis categóricas, as estimativas dos parâmetros para o modelo de regressão logística, eles se tornam estáveis. E para contornar esse problema, tem alguns métodos, como análise discriminante linear e análise discriminante quadrática, e o método Naive Bayes, que resolve esse problema de instabilidade. Resolvem não, né? Eles não geram instabilidade. Então, se cada distribuição dos preditores... Outra desvantagem da regressão logística é que, se cada distribuição dos preditores X é normal para cada classe,
e o tamanho da amostra é pequeno, essas aproximações elas são mais acuradas do que a regressão logística. Isso para os métodos ADL e o LDA e o LDQ, e, como o naive Bayes também, né, se comparado com a regressão logística. Então, atribuindo uma distribuição normal para cada classe, essas aproximações se tornam mais acuradas. E assim, e também, esses métodos, eles podem ser facilmente estendidos para casos de mais de duas classes, né? O modelo de regressão logística, ele pode ser trabalhado para para modelos com mais de duas classes, porém esses métodos são mais eficientes. Então, nos modelos generativos para classificação, de modo geral, eles podem ser aproximados pelo teorema de Bayes. Então, o teorema de Bayes, o que ele diz? Dado uma distribuição de probabilidade da variável categórica y, dado um valor, um preditor x, essa distribuição, denominada distribuição posterior, ela pode ser aproximada pela variável prior, também pela função de densidade de probabilidade fk de x, dividido pelo somatório de todas as distribuições possíveis dentre todas as classes, de πl vezes fl de x. Então, esse primeiro termo é a distribuição posterior, que ela fornece uma ideia de que uma observação pertença a uma késima classe, dado o valor do preditor x. O valor de π, ele pode ser computado por dados de treinamento que pertençam a uma késima classe, denominado como uma função prior. E a ideia, então, para distribuição posterior se torna em determinar a função de densidade. Ou seja, para determinar essa função de densidade, é preciso fazer algumas suposições. Então, dentro dos modelos generativos para classificação, o primeiro deles aqui é a análise discriminante linear, para computar a densidade de probabilidade FK. Então, nesse caso, no LDA, é assumida uma distribuição normal, ou gaussiana, para cada classe K, e estimados os parâmetros da média, μk, e a variância, dado pelo desvio padrão ao quadrado, dessa distribuição normal. Então, a aproximação da média μk, ela é estimada pela média dos dados de treinamento para uma classe K. Já a variância é uma média ponderada das variâncias da amostra para cada uma das classes K, compreendida, então, como uma variância comum entre todas as classes. Então, para um modelo com mais de um preditor, é assumido uma distribuição gaussiana multivariada. Então, nesse caso da distribuição gaussiana multivariada, se agrupa um vetor com as médias e a matriz de convariância comum para agrupar todos esses preditores. O segundo modelo generativo para classificação é a análise discriminante quadrática, para computar a função de densidade fk de x. Então, qual é a diferença da análise discrepante quadrática para linear? Nas duas situações, é assumida uma distribuição normal para cada classe K,
No entanto, aqui, na análise discriminante quadrática, a variância ela é dada pela distribuição de cada classe, né? Então, diferente da análise discriminante linear, onde a matriz de covariância é comum para todas as classes, na análise discriminante quadrática, cada classe vai ter uma distribuição, vai ter uma variância representada na matriz de covariância. Então, para exemplificar num exemplo, aqui se tem os limites da decisão de Bayes, tracejado pela linha roxa, e o modelo ajustado pelo LDA é pontilhado pela linha preta. Aqui a gente nota que a LDA possui ela é linear para um problema de duas classes. Então, essas duas classes, para a figura da esquerda, elas têm uma correlação igual, dado por 0,7. Então, nesse caso, a aproximação LDA, ela se aproxima ela representa bem... Aqui. A aproximação linear ela vai representar bem o limite de decisão de Bayes. Já na outra função, já no outro modelo, onde se tem uma covariância para a primeira classe de 0,7 e para a segunda classe de menos 0,7, estou dando problema aqui no meu mouse, meu touchpad. O modelo linear ele não é bem representado na figura da direita, enquanto que o modelo quadrático é melhor representado. Então, por fim, o terceiro... tá dando um problema aqui. Por último, o modelo de Live Bayes para computar f de x. Nesse caso, diferente do LDA e do QDA, não é assumido que as funções fk pertençam a uma família de distribuição. Naqueles casos, uma família de distribuição gaussiana. Então, no modelo de Naive Bayes, para uma mesma classe K, é assumido que os preditores são independentes, ou seja, de que não há uma associação entre eles. Então, dessa forma, é computado a distribuição de probabilidade para essa variável categórica, dado que ela pertence a um preditor, agrupando aqui na distribuição na inferência, na distribuição bayesiana. Então, Então, o Naive Bayes ele introduz algum bias, mas ele reduz a variância, né? Então, levando então ele se torna um classificador que funciona muito bem como resultado do trade-off entre bias e variância. Então, obrigado. A gente que agradece, Thiago. Bem legal. Deu tilt aqui no meu... Tá brigando com o mousepad. Massa.
É que eu achei legal, nunca tinha estudado problema de classificação. Eu achei legal quando fui passar ali ver o LDA lá. É que daí que caiu a ficha ali que ele fala pelo livro que na verdade todos os approaches são bayesianos ali, né? Todos, né? Todos tentam estimar aquela probabilidade Likely, de. likelihood. Não, todos tentam estimar a probabilidade de pertencer a probabilidade de Y condicional em X. Só que o logístico lá ele já força um formato e calcula os coeficientes em cima disso. Daí no LDA e no QDA eles formalizam mais, em vez de forçar um formato, eles tentam inferir ou aproximar o prior e a likelihood do problema. E o naive Bayes é a mesma coisa. Né? Aham. Mas no caso, isso eu fiquei com uma certa dúvida, né? A prior não é aproximada, né? Ele diz que a estimação da prior é dada pela média dos dados de treinamento, né? Então, ele estima, né? Estimar e aproximar é a mesma coisa. Aham. Ele tira da cartola aquele número. Se o conjunto de dados for, acho que gigantesco, deve fazer bastante sentido. Se não for, deve ter um erro implícito ali. Né? Sim. E aí, como os pontos estão distribuídos no espaço, aí é mais difícil de. Que seria likelihood ali, né? É mais difícil da gente ter o formato dela de verdade. Que Aham. exato, eu tô meio perdido. Eu não lembro o que significa o likelihood e eu tava pesquisando e eu ainda não tenho fixo o que é uma inferência bayesiana, uma coisa assim. E eu tô intrigado com isso porque eu não sei e eu acho que você deveria saber. Então, Quer voltar ali no slide, Thiago? Deixa eu ver se eu consigo. Tentei sem usar o mouse, vai no page up ali, vê se ele sobe. uma coisa dessa regressão logística aí é que, digo, que na real que não, é uma ativação, né, que usa no Keras lá, para rede neural, que quando tu vai botar para mais variáveis, tipo, se tu quer fazer uma classificação e você tem mais de uma classificatória, tipo, não vai ser um ou zero, vai ser, sei lá, se tu quer definir ali antes que o Thiago falou, né, eu acho que era de AVC e de overdose de drogas. Daí tinha outra variável lá, tipo, daí tu tem que usar a softmax, que é outra ativação no negócio de output, né, no layer de output. Tá no livro ele comenta, passa brevemente ali no softmax, mas tem que ver mais detalhe como funciona. O likelihood, até o livro não usa esse nome, aquele Fzinho K ali, da equação 11. Fzinho K. É. Deixa eu ver. Ele usa o termo densidade de. Vou deixar Pode assim. ser depois para o teorema de Bayes. Posterior. Densidade de probabilidade, né? Isso. E também não usa o termo da evidência. Eu nem comentei também, né? É verdade. Evidência a parte de baixo ali do denominador da equação 11. Tá. O teorema de Bayes vale a pena estudar, que é esse teorema aí. Você deve ter visto em estatística lá, o formato mais simples dele. Teorema de Bayes. E o pior, assim, que ele tá em tudo, né? Tá. Eu tava vendo, tipo, achei que nem ia ser tão presente, assim, ou ia ser só especificamente, em alguns casos, mas no Machine Learning ele é bastante presente, né? Tá em tudo quanto é canto, né? O Bobió tem um Bayes no meio lá. Pois é. E o que seria uma inferência bayesiana? É bem isso que a gente está fazendo ali. A gente quer aproximar aquela probabilidade de Y pertencer à classe K, dado que ele se fixa uma entrada ali, que seria o X igual a X. É o processo da gente resolver essa equação 11 aí, é a tal da inferência bayesiana. Entendi. Travando um X e testando ele até... Assim, vou tentar explicar também.
porque também é meu dever, né, professor? Que eu já aprendi. Ah, tem as aulas do curso do ano passado, dá pra É passar verdade. referência. Mas é bem longas, né? É. Mas é uma sempre uma probabilidade condicional, né? Então você quer a partir de. Então você quer estimar algo a partir de um conjunto de dados, né? Então, nesse caso, a probabilidade de um valor de uma variável categórica y dado uma variável preditora x. Então, Aham. para isso, você parte para o inverso, né? Nesse caso, a probabilidade de y dado x. Como que você vai computar isso, né? Você parte para hipóteses do valor de y, nesse caso a prior, né? Uhum. Ali está representado por π, que multiplica a função likelihood. A função likelihood ela está diretamente relacionada aos dados que você está utilizando, né? Para as observações, no caso. Uhum. Ou seja, a função likelihood ela é a função que vai puxar, ou seja, que vai mais aproximar a tua inferência, né? A partir da tua hipótese. Mais ou menos nesse sentido, né, Tá, professor? eu entendi. Eu acho que entendi. Então, tipo, por exemplo, quando a gente. Eu peguei alguns modelos que tu tinha que fazer. Tipo, tu fazia a previsão, aí ele falava, sei lá, se tinha quatro variáveis classificatórias. Aí ele dava, tipo, 0%, 15%, sei lá, 60% e 25%. Tipo, a probabilidade de ser cada um, né? Aí, pelo que eu entendi, eu pegaria, tipo, 75% que deu em um. E nem sei se fechou 100%. Enfim, pegava um 75% e tentava achar qual que eram os valores de x para uma probabilidade de 75% de ser tal resposta. Tipo, em vez de fazer de x para y, eu fazia de y para x. Isso, mais ou menos nessa ideia. Eu pegava a probabilidade de ser uma variável e pegava, tipo, ah, não. Sei lá, se tal coisa vai ser tal negócio, tipo, se um concreto vai ter resistência de 30, qual material que tem para ele, tipo, algo assim? Eu acho que eu não entendi muito bem, mas acho que mais ou menos nessa ideia. Eu mandei no fórum, no e-mail lá, Ai, o ai, livro que ele câimbra. usa como referência. Eu acho que é legal ver ele, o capítulo um já vai dar uma ideia do que é. E o dois é base de probabilidade e o Springer. 3 é as primeiras inferências num modelo bem simples, assim. Então dá pra ter a ideia do Aham. que é. Tá. E professor, a gente vai, tipo, o trabalho quando começou a IC, assim, eu lembro que tinha uma inferência bayesiana estampado no meio da foto, assim, do negócio. Tipo, a gente vai usar isso aí. Então, como é que tu consegue me dar uma palha do que a gente vai fazer com isso aí? Tipo, a gente vai, sei lá, como é que, tipo, num modelo, assim, como é que a gente usaria isso tipo, num negócio prático, assim, no nosso caso? O mais basicão, assim, por exemplo, você tem uma estrutura, vamos dizer uma viga simples. Você é, tem um carregamento, vai fazer um ensaio, você tem um carregamento conhecido. Você vai medir, por exemplo, a deflexão no meio do vão lá. Uhum. Você faz lá 10 vezes, tem 10 deflexões diferentes para teoricamente o mesmo carregamento. Então, na verdade, o que você quer fazer? Você quer usar essas medidas de, de deslocamento para descobrir qual que é o módulo de elasticidade do material. Ah, sim, você vai de Y para X. Sim, sim, entendi. Essa seria Massa, a aplicação mais básica pra gente, assim. massa. Uhum, entendi. Pronto. Problema, dúvida de 6 meses resolvida. Não é de X para Y, é de Y para X. Pronto. Isso. Cai numa classe que chama problemas inversos, onde a gente tem a resposta e não tem os inputs do problema. Uhum, massa. É diferente desse exemplo aqui do slide, onde é um problema direto, né? A gente quer obter a resposta a partir dos preditores. Uhum, que é o problema inverso. Entendi. Que massa. Que massa. Mas algum. Piazada. Desculpa, pode falar, professor. Aí falou mais algum comentário que ele fazer? Dúvida? Viu?
Vocês querem que eu passe rapidinho, em 5 minutinhos, por um modelo de classificação aqui? Pode ser, Só aham. para Pode dizer que fazer. passei, para não passar em branco também. Deixa a gente já. Thiago, vou roubar tua tela. Posso? Pode, deixa eu fechar aqui. Não, eu já puxo. Estão vendo, piazada? Então, Aqui no caso, eu puxei um modelo do acidente lá do Titanic, né? E aí o modelo em si, a previsão que ele faz é identificar se o passageiro sobrevive ou não pela classe pela classe do lugar que ele estava ficando, pelo sexo, pela idade, e enfim. E aí eles têm algumas outras variáveis que agora eu não lembro o que que é, mas tipo define em cabine e tudo mais. E aí a grande ideia do modelo, esse modelo principalmente, ele teve que fazer muita manipulação dos dados, né? Então, a questão de trocar variáveis de string para int, então para fazer binários, tipo, não, se é homem vale 1, se é mulher é 0. Tipo, mudar para números, né, para o computador conseguir interpretar. Também questão de dropar variáveis e tudo mais. Enfim, tipo, eu acho que é interessante. Tá no GitHub lá, se alguém quiser dar uma olhada. Pra parte de pandas, ele é muito bom. Ele tem muitas coisinhas, então, tipo, se você quiser ver como é que tá ficando os dados, você consegue vir aqui e botar, tipo, a data frame train e ver como é que ele tá indo até o ponto que foi feitas as modificações, sabe? Eu acho que é uma parte bem interessante pro Bala, depois que o Bala provavelmente vai ver a aula, que ele tava fuçando a parte de estudar o pandas e tudo mais, a manipulação dos dados. Aqui, eu fiquei de passar na última apresentação uma, uma função do pandas que ela transformava uma coluna que tinha um monte de variável em, em variáveis tipo de classificação também, né? Então, por exemplo, a gente tinha aquela da housing plan, só para passar, para recordar, a gente tinha aquela ocean proximity, né? Essa aqui, ó. Então, o que eu tinha feito nesse caso, para separar em variáveis de ilha, perto do mar e tudo mais, foi fazer essa catota de código aqui para resolver. E na verdade não precisa fazer isso. Se você for aqui direto e usar essa pandas.getDummies, ele já separa tudo nas colunas certinho. Então aqui o caso eu resolvi em uma linha. Duas, na real. Precisa jogar o panda.concat, que daí concat. Daí ele joga para dentro do data frame de novo. Aqui só passando, importei a biblioteca de teste, né? Os dados de teste. E daí, pulando lá de sempre, né? Separando em variáveis de dependentes e independentes. Funçãozinha para ver os scores. Separando aqui, em teste e treino. E aqui eu usei a regressão logística, que o Thiago tinha comentado, né? Como a gente está trabalhando com um binário, que é 1 ou 0, ela se encaixa bem. No caso, para problemas de classificação, em geral, dá para testar e ver qual se desempenha melhor, né? Eu acho que é bastante feito pelos modelos que eu já vi, que a galera não usa um modelo só, tipo, o cara não monta um modelo e bota só a regressão logística, ele vai lá e bota diversos modelos, para justamente testar e ver qual se adapta melhor ao problema. Daí, no caso aqui eu usei a regressão logística, aqui só printando os resultados, então a gente chegou numa precisão média de 81%, nos dados de treino 79% de precisão e nos de teste 82%, então a média deu 81%. Aqui é aquela Confusion Matrix, que daí ela tinha no livro, né? Oi? Que tinha no livro ali, legal. Aham. Aí ela separa em falsos positivos, falsos negativos, que agora que o professor Rafa se empolgou, eu não lembro como é que explica aí, fica feio, mas enfim, isso aqui é para identificar isso, tá, piazada? Identificar falsos positivos e falsos negativos, eu não lembro como é que funciona, mas não é difícil, tá? Isso aqui não é difícil de identificar. E aqui é o MSE, né? Então, o erro quadrado médio de 0,17%, né? Daí isso aí é, sei lá, um número multiplicado por isso vai dar porcentagem. Então é isso. Aí eu e o Gabriel ficamos se matando aí essa semana. Se matando parece que a gente sofreu pra fazer, né? A gente ficou mexendo no modelo da treliça. Professor, eu abri aquele modelo lá do Pedro Simons, não entendi muita coisa, aí decidi puxar pelo mais basicão, assim.
peguei os modelos mais simples, então, tipo, deixa eu ver se é esse aqui. Essa biblioteca do TrustPy, aí eu e o Gabriel ajudou um monte, cara, o Gabriel é insano. Porra, que cara, velho, que cara. Eu criei essa classe aqui para gerar os dados, o Gabriel ajudou ali a fazer a montagem do banco de dados, e a gente montou o modelo. O modelo ficou muito bom. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Enfim, tem making data. Enfim, a gente montou um modelo e aí o Gabriel identificou que estava dando resultado errado. Tipo, em relação ao que tu tinha montado, Rafa. Aí a gente meio que deixou em desuso. E aí eu fiquei de mexer nesse aqui. O Gabriel me deu uma explicada. Me deu uma explicada por cima de como é que funcionava cada coisa. E já gerou um banco de dados novo com 10 mil exemplos a partir desse aqui que estava dando certo. Aí agora, hoje, antes de vir aqui, deixa eu ver qual que era o arquivo. Era um ML applied. Trilha final, é esse aqui. Eu peguei esses dados, né, que são 10 mil, e dropei a tensão, dropei a tensão admissível pela tensão dada aí pela admissível, porque isso aqui não tava legal no modelo não. Aí a gente só tirou, não tava interagindo bem. Aí ficou a área da sessão. Eu dropei o módulo de elasticidade, porque eram todos iguais, então eu só poluí o modelo. Ficou isso aqui. Deixa eu ver. Cadê? Ó, o nosso X ficou a seção, a força X, força Y e a tensão. Aí, o de sempre, né? Teste treino, variável teste treino. Chamei o modelo do Random Forest, normalmente é o melhor modelo, é um dos mais usados, então eu já fui direto nele para não perder tempo testando outros. Até testei o Decision Tree ali, mas deu um pouquinho piorzinho. Acho que tá ali embaixo, inclusive. Aí fiz umas plotagens, né? Tipo, pra ver como é que ele tá reagindo e tudo mais. Eu imagino que você vai saber interpretar melhor isso do que eu. Que ele ficou isso. O gráfico da força de Y com deslocamento de Y e da força de X deslocamento em X. Muito menos o da tensão. Não sei porque que deu um V. Pergunta, qual treliça que vocês geraram um banco de dados? Que formato que era? Ah, tem que plotar aqui embaixo, peraí. É aquela mesma que você tinha orientado, né, professor? Aquela. Como é que não tem paint aqui, velho? Peraí. É de 10 barras? De que tamanho que Ela Para é 7 barras. 7 barras. Cara, eu vou desenhar ela aqui, tá? Vai ser a maior improvisação da minha vida. Confia, tá? Cara, ela é assim, velho. Ela é assim, se eu não me engano. E ela tem uma no meio aqui, tá? Tá. Ela tem uma aqui, no meio. Tem um X aí. O cara é Esses artista, são né? os nós dela, né? O cara é artista, pelo amor de Deus. Voltou a época do 386. Enfim, é tipo isso. É isso, né, ô Gabriel? É a mesma É um quadrado ali, só não tem a barra vertical na esquerda, e tem um X no meio, barra depois um vertical nesse triângulo na direita. Tá. É verdade, é isso aqui, né? Aqui é os suportes, né? Vou botar um Um cifrão apoio. pra entender que é os suportes. Enfim, essa barra aqui, se o Gabriel entendeu, é porque tá bonito. Aí pesado. A gente pegou isso aqui e gerou os dados E FX e FY, uma força aplicada no nó mais da no nó. direita. No nó. No nó que a Da gente tá direita, analisando. Que É. no caso é o nozinho da ponta lá. Tá. E como saída do modelo, vocês estão pegando deslocamento? Ou... Deslocamento. Daí, ó, eu vou direto aqui pro modelo, que aqui eu acho que é o melhorzinho, mais legal de ver. Tipo, isso aqui é os valores reais, e isso aqui é a lista de previsão. Ó, eu não sei por que tá dando merda nesse primeiro aqui. Ele tá ficando uma diferença de sei lá, 1 milímetro ponto 2 aqui. Isso aqui tá ruim. Mas esse aqui não. Tipo, o segundo aqui tá encaixando bem. E daí a partir daqui, olha, a variação é mínima. É tipo 0,1 milímetros, os negócios assim. Então, cara, ele deu uma animada, assim, de ver que tá dando certo as coisas. Não, pera aí, que deu aqui, variou um pouquinho mais. Daí, eu separei aqui, olha, a variação do X tipo, como é que eu posso dizer? É o que eu acho que... o que eu fiz aqui, cara? Deixa eu ver. A média... Negócio... Pela média de X... Eu acho que eu peguei a porcentagem de erro. Acho que isso aqui é a porcentagem de erro que tá dando no modelo.
O pergunta é. Então tá entrando no modelo. Era. Tá entrando isso aqui. Deixa eu plotar aqui. Tá entrando isso aqui. A área da seção, força X, força Y e tensão. Mas que seção? É tudo igual. Ah, tá. 7 barras Todas as iguais. barras. Tá. A gente botou todas as barras iguais, porque senão, cara, eram 7 barras, eu acho, né? Daí ia ficar 7 colunas a mais, a gente tinha testado o modelo. Deixa eu ver se eu acho até o modelo que tá aqui. Não sei se vai. Deve ser esse aqui, dados de formação. Cara, era uma coluna de. Era 16 colunas de, de variável. O modelo. O Gabriel mandou pra mim, tinha 100 mil linhas. Eu fiquei. Meu PC ficou 30 minutos rodando o negócio, não rodou. Então, a gente cortou tudo. Vocês podem fazer o seguinte: normalmente a gente quer trabalhar, ou no começo a gente quer trabalhar com um número mínimo de amostras possíveis. Cortar então tudo isso aqui? Não, o que você pode fazer é assim: mantém esse exemplo, salva ele, porque a gente pode aproveitar ele em. Se você tem ali a área variando um pouco e as forças, dá para aproveitar para um problema de confiabilidade. Para aproveitar para otimização, é legal as áreas serem o input, a área de cada barra. Tá. Isso aí dá pra ser, né? Só que a gente Mas isso fixou tudo aqui, igual. Mas é input, homem. O input é a área da Eu quero a barra. área de cada barra. Daí a gente vai Aí. otimizar a estrutura. Daí a gente quer, vamos dizer, Não, mas dá pra fazer. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu. Deixa eu. Ah, é que eu tô no notebook, cara. Isso aqui não.